dia, boa tarde, boa noite, mente inquieta, mente inquietante. Depois das novidades, né? O dia seguinte é difícil. Parece que a gente está adormecido ou que a gente está acordando, né? Depois de um pesadelo e acha que esse pesadelo vai acabar. E assim tem sido minha vida desde 1º de janeiro de 2023, infelizmente. Eu acho que o pesadelo vai acabar, mas não acaba nunca, sabe? Mas não há mal que dure para sempre, vocês podem ter certeza. Vou começar falando com vocês sobre a questão do saneamento básico. Para quem não sabe, Médicos pela Liberdade divulgou o seguinte no Telegram: a Índia passou o Brasil em acesso a saneamento básico. É literalmente o fim para o Brasil. Oficialmente pior que a Índia. Pasmem. Os dados são da Our World in Data, nosso mundo em dados. Tem aí por trás o Fórum Econômico Mundial, por trás dessa pesquisa, e Unicef, o levantamento, tá? Sobre monitoramento de saneamento, higiene e acesso à água. Segunda notícia, o bobo. A Argentina é o país mais seguro da América do Sul para se viver. Pois é, gente. Era para estarmos assim, né? Se estivéssemos no caminho certo, se tivéssemos continuado no caminho certo. Mas preferiram a regressão, né? Pois é. Não querem que o Brasil progrida. Próxima. Conexão política. Justiça da Venezuela condena jovem a 10 anos de prisão por questionar regime de Maduro. Abre aspas. Ameaça a democracia. Fecha aspas. Vocês conhecem algum lugar que esteja do mesmo jeito? Aliás, a Venezuela está copiando, né? Esse lugar. Vamos ao comentário do Médicos pela Liberdade. Aqui, Médicos pela Liberdade faz o comentário porque que ela foi também condenada. A Justiça da Venezuela condenou a jovem Merlis Oropeza a 10 anos de prisão por, segundo a corte, incitar o ódio após uma publicação crítica nas redes sociais contra uma militante chavista. Ela também criticou o regime de Maduro e questionou o resultado das caixas, né? Só que lá não são mais caixas mágicas, né? No país. É isso que nos espera. Pois é, dia 9 de julho, tá aí, e eu quero ver se o povo vai fazer pressão para aquele dito PLP 112/21 não passe, porque já estão matando a nossa democracia, já acabou a democracia, estamos numa ditadura, oficialmente, das redes sociais. Agora só falta o resto assim, já enterraram o morto, agora é só jogar terra em cima do caixão do morto, tá? E o Leandro Ruschel disse o seguinte sobre essa condenação, tá bom? Muita gente condenando a ditadura venezuelana pela prisão de uma jovem por críticas ao regime. Mas no Brasil é ainda pior. Uma cabeleireira foi condenada a 14 anos por uma frase escrita com batom numa estátua. Tá bom? Pois é. E agora eu vou passar para vocês o recado de uma patriota
Lembrando que logo 9/7 é um dia que pode enterrar de vez a capacidade de tentarmos reverter essa situação, né? Esse prostíbulo que se tornou o Brasil. Presta atenção no que ela fala, tá bom? O povo brasileiro merece. Porque aquele que não luta pelo que quer, merece o futuro que vier. E merece o que tem. Né? Então, assim, eu fico vendo, não, porque em 2026 a gente vai ter o melhor de Senado, o maior... Que votação! Vocês precisam, de verdade, se organizar primeiro, para saber em que acreditar, se as caixinhas mágicas funcionam ou se elas são manipuláveis. Porque não se fala mais. Eu voto impresso, nunca mais. Vocês são um povo perdido, porque, assim, cadê as manifestações? Vai parar. vai parar a bosta. Vocês só faltam abrir a boca. Que eles cabem. Porque cuspir na nossa cara, eles gospem todos os dias. Tá lá o pessoal do agro no Rio Grande do Sul, sozinho, gritando, há quase 50 dias. E todo mundo come. Não foi só o agro do Rio Grande do Sul que foi afetado por essas aplicações de novas regras. É o agro do Brasil inteiro. Por que o Brasil inteiro não tá lá no Rio Grande do Sul? Vocês não querem mudança. Vocês não querem. Vocês querem que as coisas sejam resolvidas nas portas largas, independente de acordos que fizerem. E agora, para encerrar de vez, né, para não tomar o tempo de vocês aí, você vê, né, o que deveria ser feito mais incisivamente, porque, gente, nós estamos lutando com pessoas que não têm escrúpulos, que não têm sentimentos, que agem ao bel prazer, que fará de tudo para se manter no poder. E aí eu vejo deputados e o próprio Bolsonaro, ao invés de estar em casa se resguardando, porque Deus está querendo falar com ele está rodando o Brasil. Pra quê? Pra quê? Porque o poder fala mais alto? Meu, resolva primeiro as coisas. Porque aí assim, se tiver uma eleição, aí a gente começa a fazer as coisas. Agora aí, vai fazer eleição como? Sem rede social. Tudo errado. E olha o recado do Paulo Augusto Bafará, de 55 anos, exilado político do 8 de janeiro. Prestem atenção ao que ele diz também. Mais um patriota indo preso aqui em cima, vocês estão vendo? Olha o aparato policial, que bonito. Tenho um grande respeito pela Polícia Federal, um grande carinho. Nós sabemos que tem um lado bom e um lado ruim. Todos nós sabemos disso. Toda repartição tem. Só que eu te pergunto. Dia 29 tem manifestação. 2, 3 horinhas de manifestação. Vocês acham que vai resolver? Você acha que vai sair anistia por causa de 2, 3 horinhas de manifestação? Vocês acham que o governo vai parar de roubar por 2, 3 horinhas de manifestação? Vocês acham que nós vamos vencer as eleições de 2026 com 2, 3 horinhas de manifestação? Ontem foi votado para não colocar esse IOF aí para roubar mais o povo. Certo? Ok. Hoje, a blogueira da esquerda já falaram que o governo vai recorrer ao STF para eles colocar o pepino mais atrás do povo brasileiro e te roubar. Porque e não vão conseguir pagar as contas. Gostou? E outra, o nosso Rio Grande do Sul tá lascado. O agro tá lascado. Norte e Nordeste estão tomando terras de pecuarista, de agricultor que já estão há 30 anos em cima dessas terras. O CNBio. Você acha que o CNBio é governado por quem? Pelo povo da direita? Vocês acham que 2, 3, 4 horas de manifestação aos domingos vai resolver o problema da nossa nação? Se o povo não acordar, parar esse país dentro da lei, dentro da regra, reivindicando nossos direitos para 15, 20, 30 dias, para tudo, resolve o nosso problema. Só que tem que todos parar, não é só o caminhoneiro, não é só o agro, é o povo brasileiro. Nós estamos sendo roubados Por esse governo e o povo não entendeu ainda.
Ah, mas 2026 tem eleição, nós tira. Vocês acreditam nessas urnas eletrônicas? Vocês acreditam mesmo nessas urnas eletrônicas? Vocês são imbecis de acreditar no Pleito eleitoral brasileiro? eu estou refugiado por conta que eu não Eu acredito nesse pleito eleitoral vagabundo, mentiroso. Que não tem como nós conferirmos. Vocês acreditam que vai mudar alguma merda em 2026? Com 4 horinhas de manifestação? Pra escutar nossos políticos da direita falar água? Vamos acordar, gente? O povo pelo povo precisa se unir. Urgente, urgente, pelo amor de Deus. Bota isso na cabeça. Oh, falando em OF, o pessoal já fez o favor de recorrer no S3F para que o desgoverno possa cobrar o IOF. Agora, fique com o que decidiram, com o destino dos brasileiros em relação às redes sociais, o que eles podem ou não dizer. É sempre a mesma ladainha. Cuidado, se você for falar sobre o avanço da ideologia de gênero, sobre a educação, se você for discutir isso numa rede social, ou se você simplesmente for pregar a palavra de Deus, você pode ser acusado agora segundo as regras, as novas regras das redes sociais, que não são sociais, são ditatoriais, você pode simplesmente ser acusado de homofobia. E aí a liberdade de pensar fica anulada. A liberdade, tanto não só a liberdade de expressão, o direito à discussão de temas cruciais e também a liberdade religiosa ficam ameaçadas. O S3F transforma o Brasil em laboratório de censura judicial. Google ameaça sair do jogo. Já trouxe isso ontem. Só para frisar bem. O que muda com o julgamento do S3F? Vamos lá? 3-8 foi o resultado a favor da censura nas redes sociais. Mas como eu já expliquei, isso não vai se refletir só em cima das pessoas que pensam, que questionam, vai refletir também em cima da economia e vai ser também vai dar visibilidade ao que realmente esse povo que usurpou a cadeira, vocês sabem de quem, faz. Nós avisamos. Não foi falta de aviso. Eu vou ler para vocês o que vai mudar, então, com essa decisão. O que muda com o julgamento no S3F? Ao final do julgamento, a tese firmada foi de que as plataformas serão consideradas responsáveis pelos seguintes crimes, entre aspas, nas redes sociais, tá, gente? Porque tudo isso já é regulado pelo Marco Civil da Internet. Existe calúnia, injúria, difamação também, tá bom? Tudo isso já tem em lei. Eles só inventaram porque 2026 é logo ali. Vocês entenderam muito bem. Vamos lá. Terrorismo, atos antidemocráticos. Para eles, a manifestação do 8 de janeiro foi um ato antidemocrático. Por quê? Porque, segundo eles, a quebradeira, vandalismo, que aliás não teria que ter acontecido por parte daqueles infiltrados, não é? E, aliás, como o próprio MST fez bem pior e várias vezes, inclusive pedindo a deposição do Michel Temer,
Até fogo atearam nos prédios, não é? Isso é um ato antidemocrático, manifestação. Talvez defender os presos e exilados políticos passe a ser, na cabeça desse povo psicopata, um ato antidemocrático. Tá bom, gente? E o que eu achei engraçado, me mostraram uma matéria do SB3, finalizando, né, a palavrinha antidemocrático, falando dessa porcariada que estão fazendo com as redes sociais, finalizaram, né, mostraram atos antidemocráticos e puseram aquela quebradeira horrorosa que ocorreu no 8 de janeiro. Tá bom, gente? Fica a dica aí. A imprensa já está fazendo o trabalho direitinho também, que recebe muito bem para isso. E não é só a rede esgoto. Tá? Então vamos voltar. Terrorismo, atos antidemocráticos, incitação ao suicídio, né? Motivação. Isso está certíssimo. Crimes de ódio como racismo, homofobia, transfobia, xenofobia. Você falar que a China está dominando o Brasil, está se apropriando de tudo que tem no Brasil, portos, extração de minério lá na Amazônia, entendeu? Isso vai ser xenofobia, tá? Crimes contra a mulher, que já tem também na legislação, sexualização de menores de idade, até a OMS trazer a cartilhinha, né, que é para ir sexualizando aos poucos, isso pode, e ideologia de gênero também talvez possa nas escolas, né, e também talvez possa nas escolas a linguagem do todes, isso vai poder, talvez, né, gente, agora sexualizar são de menores, isso está certo, isso aqui eu concordo plenamente, desde que se tenha uma cartilha seguida à risca, de que não se pode sexualizar menor de idade, nem para um lado, nem para o outro e nem para o meio, entenderam, né? Pornografia infantil, super certo. Tráfico de pessoas, super certo. Olhem mais para a ilha de Marajó, né? Temos que pôr a Polícia Federal para ficar de olho na ilha do Marajó, em vez de ficar perseguindo os coitados do 8 de janeiro, né? Que simplesmente cometeram crime de jornalismo, mas foi crime de vandalismo. Mas foi todo mundo jogado no mesmo saco, só por ter pisado naqueles 3 prédios amaldiçoados. Vamos lá. Foram excluídos do rol os crimes contra a honra, como ofensa, calúnia e difamação. Bom, calúnia, injúria e difamação é isso que já rege e não precisaria ter mais nada. A questão da mulher já é tratada com toda a severidade. A questão das crianças também tem que ser tratada com maior severidade e concordo. Agora, o que seria xenofobia, racismo, homofobia, transfobia e o que seria ato antidemocrático? Questionar o regime que aí está? Ou questionar os togados? Mostrar crimes, de repente, do colarinho branco? Nestes casos, os casos de crimes contra a honra, como ofensa, calúnia e difamação, nestes casos a decisão sobre a ilegalidade das publicações caberá à própria plataforma, exceto se houver ordem judicial para remoção das postagens. Também não entram nas obrigações os crimes previstos no Código Eleitoral, cuja apuração será de responsabilidade da Justiça Eleitoral. De acordo com o entendimento fixado nesta quinta-feira, as regras valem para as redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas e serviços de reunião por vídeo ou voz.
Ou seja, vai ser tudo monitorado, entendeu? Se você soltar um peido, vão saber que você soltou um peido. É essa a real. As punições cabíveis por falha na moderação, conforme já estabelecido no Marco Civil da Internet, incluem multas onerosas, suspensão temporária das operações ou proibição total das atividades no Brasil. Sejam bem-vindos à Coreia do Norte, porque Venezuela já passou muito, tá bom? E então, vamos só voltar, recapitulando, né? Então, foi uma decisão, né, de 8-3, o resultado, para votarem a favor da censura nas redes sociais. E a pergunta é, se 513 deputados eleitos pelo povo não conseguiram legislar para proteger a liberdade de expressão, que, para mim, traduz o que significa democracia, que não existe democracia sem liberdade. Para mim, atualmente, a democracia não é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Porque só existe um governo do povo, pelo povo, para o povo, quando há liberdade. Então, esse governo tem que oferecer a liberdade irrestrita ao povo, né? Para ser uma democracia, ser o povo, pelo povo, para o povo. Então, se os 513 não conseguem defender a nossa democracia, o S3F, né, está defendendo, entre aspas, a nossa democracia, para que aumentar o número de deputados? É para acabar de jogar, entendeu? Terra em cima do caixão do morto. Vocês sabem por quê? Porque os estados que menos produzem, eles acham que tem que ter mais representatividade. E geralmente é o que acontece, né, com o domínio do Senado, né, da presidência do Senado, da Câmara dos Deputados, né? Então, eles querem aumentar a representatividade desse povo que depende mais do Estado do que produz, que é geralmente o povo que vive escravo, à mercê do desgoverno, e por isso vota sempre errado, né? São os idiotas úteis, como tanto Olavo de Carvalho falava. E aí, o raciocínio. Se 513 não estão dando conta, né? E o Senado também não dá conta, porque está tudo dominado de uma forma ou de outra, para quê? Por que existe ainda Congresso Nacional? Não é melhor fechar e o povo paga diretamente, né? Banca diretamente o executivo, né? E o judiciário, porque o legislativo não está servindo para nada, né? É um gasto a menos, né? E já também o número de servidores federais aumentou pra caramba, para bancar o funcionamento, né, da idiotice útil, né, dos idiotas úteis, que votam sempre nos mesmos inúteis. Vamos lá. E a direita permitida tá vindo aí, tá chegando aí, gente. Olha aí, os pecuaristas. Olha aqui, ó. A Folha de São Paulo soltou o seguinte chamada. Eleições 2026. Pecuaristas querem que Bolsonaro jogue a toalha, né? E aposte fichas em Tarcísio. Bonito, não? Bom, eu não vou ler a vitória do Rubinho Nunes, que eu acho que o judiciário vai dar um jeito de derrubar, né?
Então, nem é bom contar com a vitória de que a linguagem do todos vai ser proibida, né? Provavelmente nas escolas em São Paulo. Então, não vou nem falar sobre isso. E agora eu vou finalizar com a chamada do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, que não é simplesmente uma pessoa, ele vivo, morto, elegível, inelegível, plantou uma ideia no povo brasileiro, o ideal de pessoas que defendem valores como da família, da liberdade de expressão, liberdade religiosa, defesa da propriedade privada, defesa de uma educação clássica com qualidade. E isso eles não podem tirar. Podem tirar tudo do povo, menos seus valores e princípios. Tá bom, gente? Fiquem com o nosso presidente, fazendo a chamada para o dia 29, próximo domingo, 29 de junho, às 14 horas, na Paulista. A luta pela liberdade continua, só que eu acho que essa luta, como foi falado lá para trás, não adianta só manifestação não, de um dia, de 3 horas. Talvez o povo ou precise ficar trancafiado em casa ou se manifestar direto. Mas uma coisa é certa, enquanto o monstro for alimentado pelo povo, o povo está alimentando o monstro, para tirar a liberdade do povo, tirar o alimento da mesa do povo, tirar a educação de qualidade, a saúde de qualidade. E isso daí só se dá mesmo da forma como muitos acham que tem que ser para tudo. Para de pagar, não abre loja, não abre nada. Fica em casa com a bunda, não vai trabalhar. Fica em casa com a bunda sentada no sofá. Só que aí ninguém vai fazer isso. O agro no Rio Grande do Sul está se lascando e os caminhoneiros se lascando. E cadê o resto do povo? Dormindo. Tá bom, gente? Mas não vai ser com confusão também que vai se resolver. Vai ser pacificamente, parando tudo. Entendeu? Porque a partir do momento que para-se tudo, o monstro não é mais alimentado. Fica a dica aí. Tchau. Tem que tomar cuidado, porque vão achar que falar em parar tudo é um ato antidemocrático para essa democracia pujante que existe no Brasil. Bye, bye. Fica com o nosso presidente, você ganha mais. Mais uma vez, eu te convido. No próximo dia 29, domingo às 14 horas, na Paulista. A luta continua por democracia, por liberdade, por justiça. Compareçam. Se algo na covardia acontecer comigo, não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Se algo na covardia acontecer comigo, continue lutando. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto, mas eu deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo. Afinal, o Brasil é um país fantástico. Desculpem o pessoal lá de Israel. Aqui é a terra prometida. Aqui é a terra de Deus.
Aqui temos gente do mundo todo. E não vai ser uma pessoa que vai nos derrotar.